Capítulo 11, o doutrinador, uma figura ímpar, singular, que ajudou muito André Luiz lá na espiritualidade. Ele, quando tem contato com André Luiz, ele vai explicar para o André Luiz a experiência que tem que ter o médium aqui na Terra, a importância que tem que ter um médium aqui na Terra, e principalmente quando ele faz esse trabalho de intercâmbio entre o plano espiritual e o plano material. Ele explica para o André Luiz que o maior inimigo do médium nesse momento, quando ele está dentro de um centro espírita, ou então quando ele está em atividade mediúnica, é justamente a sua vaidade. Principalmente quando ele sai desse momento de mediunidade. Né? Ele explica que o médium ele se envaidece. E com esse envaidecimento, ele deixa de ajudar a seu próximo para justamente ele querer ser a pessoa mais importante do momento. Ele diz que tudo isso começou quando ele percebeu que ele não conseguia mais seguir a Jesus, que é chamado o doutrinador divino. Né? Ele, aqui há 2000 anos, quando estava na Galileia, ele tinha a experiência de ajudar Jesus, não só encarnados, mas como desencarnados também. Quando a gente vê aquela passagem do garoto lunático, quando o pai leva aquele menino que se jogava no fogo, se jogava na água, e os discípulos não conseguiam chegar até ele, e aí Jesus aparece e ele, o pai pede ajuda e Jesus fala, mas deixa eu vir aqui, me traz aqui esse menino, deixa eu ver como é que ele está. E Jesus começa um diálogo, e começando esse diálogo, ele começa um diálogo com a entidade que obsediava a criança. E nesse momento a entidade pega e vai embora, o pai fica feliz, e ele vai embora, mas os discípulos cobram de Jesus. Mas escuta, nós fizemos tudo o que você fez, conversamos, nós colocamos a mão sobre a sua cabeça, pedimos em nome de Deus, e mesmo assim não aconteceu. E Jesus, né, comenta, né, ô raça incrédula, quanto tempo mais eu terei que ficar com vocês, né? E se vocês tivessem fé do tamanho do grãozinho de mostarda, é isso que o médium precisa ter, fé. É por isso que Belarmino dizia que ele não conseguia acompanhar Jesus, por conta da sua falta de fé. E ele fala que esse doutrinador divino, ele desencarnou há 2000 anos atrás, mas ele deixou todo aquele seu legado. O Belarmino, ele foi preparado no nosso lar, como consta aqui a nossa sequência aqui de histórias, né? Que a gente está falando a respeito desse livro Os Mensageiros, né? E ele estando lá no nosso lar, quem ajudou ele e quem convenceu ele a trabalhar e a estar no caminho do bem foi o ministro Gedeão. Então ele pega e ele fala pro Belarmino, olha, você vai ser preparado para você trabalhar lá na Terra e você vai conseguir amparar as organizações mediúnicas, as organizações que trabalham com mediunidade. Né? E aí o Belarmino, ele vem todo feliz, preparado, ele vem assim, preparadinho para trabalhar. Bom, reencarnado, o que acontece? Né? Passa a vida dele, ele se prepara, ele estuda, ele sabe tudo a respeito de mediunidade, e aí ele assume um comando numa instituição. E essa instituição, ela tem por objetivo divulgar o espiritismo, né? Assim como a federação, assim como um centro espírita qualquer, assim, enfim, como qualquer outro centro espírita ou federação do mundo, né? E ali ele começa a trabalhar, e ali ele começa a ter contato com pessoas, a ter contato com os médiuns, a ter contato com a espiritualidade. E nessa situação toda, porque ele já vem uma pessoa
preparada, ele já tinha passado por alguns ministérios que deixavam ele com a mediunidade bem aflorada. O que é que acontece? Ele começa a se envaidecer. Ele acha que ele é uma pessoa, que ele está numa posição que ele pode exigir dos médiums, né, que eles trabalhem com aquele capricho científico que ele acha que tem que ser. Isso é, ele abre o livro dos Espíritos, ele sabe de ponta a ponta do que está falando, ele começa a cobrar o médium. Ele começa a dizer ao médium que ele está certo, que ele está errado, ao invés de ele trocar uma ideia, dele conversar com a pessoa se ela errou ou se ela acertou, não. Ele começa a ser um ditador, ele começa a trabalhar e ser duro, ele começa a exigir do médium que ele tenha uma postura assim, 100% dentro de um centro espírita, né? E nessa situação, ele também começa a pegar no pé dos encarnados, no pé dos assistidos. Então começa a ter uma situação assim que ninguém se sente bem com ele, apesar dele ser um bom orador, apesar dele ter um conhecimento muito bom de espiritismo, apesar dele ter vindo bem preparado, apesar dele ter a sua mediunidade aflorada, né, ele começa a exigir tanto dos médiuns como dos assistidos, né, dizendo para os assistidos também o que eles tinham acertado, o que eles tinham errado. Bom, nesse caminho todo, dentro dessa instituição, ele envereda pelo lado da política, né, porque até então ele era um responsável por um setor ali, num comando de uma instituição de divulgação do Espiritismo, mas aí ele quer crescer, aí ele quer ser o dono da verdade, aí ele quer ser o presidente, né? E aí ele começa, assim, vai descer cada vez mais, se achando que vai mudar o mundo, que vai mudar, dali, daquele centro ali, ele vai sair dali, ele vai mudar tudo, né? E aí, com essa maneira de pensar, com essa maneira de ser, ele começa a se enriquecer financeiramente. Bom, o que pode ocorrer então, quando a gente estuda na codificação, o que pode ocorrer, né? A pessoa pode até desencarnar muito rica, como ela estava aqui na Terra, mas ela desencarna muito pobre na sua moral. E é isso que acontece com o Belarmino. Mas graças a Deus, e principalmente graças ao Belarmino, ele quando volta à espiritualidade, ele abre abre a luz e ele começa a, a pensar no que ele tinha feito aqui na Terra, o que ele tinha falado aqui na Terra. E aí ele começa a ver os prós e os contras. E aí, em cima dos seus erros, em cima da sua humildade de aceitar os seus erros, né, ele começa a trabalhar lá na espiritualidade, lá no nosso lar. E é por isso que esse capítulo 11, Belarmino, Doutrinador, está aqui para explicar a vocês que a gente pode falhar aqui na Terra como médium, mas em determinado momento, seja aqui ou seja lá na espiritualidade, a gente vai ter aquele momento em que a gente vai começar a pensar nos nossos erros e nos nossos acertos. E foi assim com o Belarmino. E foi assim que ele conseguiu ajudar o André Luiz. E antes do André Luiz sair do plano espiritual para chegar até o plano material, ele já foi consciente, né, de que ele ia chegar lá e ele ia ver pessoas nessa situação do Belarmino. Pessoas assim dentro de um centro espírita que o André Luiz ia chegar e ele ia olhar e falar assim, aqui todo mundo é bacana. Às vezes a coisa não é assim. E é por isso que a história do Belarmino ela é bem interessante para nós, para a gente colocar na balança que cada pessoa dentro de um centro espírita,
dentro de algum credo religioso, ele tem as suas obrigações e ele tem que fazer as suas obrigações principalmente com muito amor, sem querer se envaidecer. Ok? Tá bom? Agora eu quero saber se vocês têm algumas perguntas aí, porque a gente vai estar aqui respondendo. Tá legal? Tá joia? Só quero ver, hein? Tchau, até já.